Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Bia Hansen e esse é o podcast Vou Falar de um Crime. Francisco de Assis Pereira nasceu em 29 de novembro de 1967, em São José do Rio Preto, São Paulo. Ele é filho de Nelson Pereira e Maria Helena de Souza Pereira. Sua infância foi marcada por dificuldades financeiras. Ele cresceu em um lar simples e acabou passando por algumas dificuldades ao longo da vida. Seu pai era ausente, eles tinham um pouco de contato assim, mas no geral ele era mais ausente do que presente. Então ele cresceu na casa da sua mãe, que era uma pessoa bem rígida na criação do Francisco. Ele gostava muito de patins, então ele sempre frequentava parques e pistas de patinação. Com isso ele ganhou o apelido de Chico Estrela, porque ele era muito bom andando de patins e ele começou a participar de campeonatos. Ainda na infância do Francisco, ele era levado pelo seu pai em um matadouro onde ele trabalhava, e lá ele viu coisas que ele jamais vai esquecer. No posterior depoimento, ele fala sobre o seu trauma. Ele diz que sentia muito rancor e ódio ao mesmo tempo. Ele ainda relata que chorava muito quando via aquela cena do pai dele abatendo os animais, a vaca, o boi. Não se sabe se foi por conta desse trauma, mas quando o Francisco tinha 8 anos de idade, ele matou um filhote de passarinho. Para quem não sabe, esse comportamento é uma característica de uma pessoa que pode vir a se tornar um psicopata mais tarde. Essa é a característica de matar animais na infância. Mas enfim, ele pegou o passarinho, matou e levou para casa dele porque ele queria cozinhar o passarinho. Quando a avó dele viu aquilo, impediu imediatamente e conseguiu salvar, não salvar, né, porque o pássaro já estava morto, mas conseguiu impedir que ele cozinhasse o passarinho para comer. Ele já passou por diversos traumas sexuais e violência. Inclusive, ele relata que a sua tia, que se chamava Diva, e era irmã da sua mãe, já teriam molestado sexualmente na sua infância, e com isso ele teria desenvolvido uma fixação em seios. Na versão da sua tia, a Diva, ela fala que nada disso aconteceu e que ele está inventando essa história. Quando cresceu, quando ele se tornou adolescente, ali na fase mais adulta, ele trabalhou como motoboy e tentou seguir a carreira de modelo e fotógrafo. Em um de seus empregos, o seu patrão teria seduzido ele, o que levou ele ao interesse por relações homossexuais. O Francisco também relata que, próximo a essa época, ele começou a namorar com uma gótica, e essa gótica teria quase arrancado seu pênis com uma mordida. Ele conta que esse foi um dos maiores traumas dele, e que esse ocorrido teria feito ele desenvolver um medo de perder o membro dele. Ele ainda teria desenvolvido dispareunia, que é uma dor presente durante o sexo, o que leva, segundo fontes, dificuldade com a consumação do ato sexual e lhe causava frustração. O Francisco também já teria se relacionado durante um ano com uma travesti chamada Tainá, e ela sofria com muita frequência violência física da parte do Francisco. Teve uma época que ela teve que sustentar ele porque ele estava desempregado, e além de ser sustentado por ela, ele era revoltado e ficava mais irritado ainda, então ele dava socos no estômago e tapas no rosto dela. O Francisco tinha um diário, e lá ele escrevia algumas atrocidades. Ele escreveu que queria encontrar uma menina de 12 anos para que ele pudesse moldar ela da forma como ele quisesse. Após essa escrita, passou um tempo e ele conheceu a Janete. Ela era sua vizinha e era bem mais nova que ele. Inclusive, ele brincava com ela quando ela era menorzinha. A história que ele desenvolveu na vida dele com ela foi basicamente o desejo dele do diário. Quando a Janete completou 19 anos, eles começaram a namorar. E logo em seguida, no ano de 1995, ela engravidou. O Francisco não tinha condição nenhuma financeira para criar uma criança e ele começou a falar para a Janete que ele não era o pai. Aí ela se revoltou e terminou com ele. Um pouco antes do bebê nascer, ela começou a se relacionar com outro homem, que assumiu a criança. O primeiro crime que o Francisco teria cometido ocorreu em 1995, naquele mesmo ano que a filha dele nasceu, quando ele agarrou uma moça na rua e a forçou a entrar em uma construção. Por sorte, ela conseguiu escapar. O Francisco pagou uma fiança e já ficou livre porque ele era réu primário. Sua infância difícil, combinada com os traumas e abusos, marcaram a sua vida e provavelmente contribuiu com o seu posterior perfil criminoso. No dia 10 de fevereiro de 1998, a Isadora Frickel, de 19 anos, saiu de casa para ir para a aula de inglês e nunca mais voltou. Dias depois do seu desaparecimento, 2 cheques no nome dela foram usados para a compra de um capacete. Após investigações, os policiais chegaram ao nome do Francisco.
Ele então foi intimado ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa, o DHPP, para esclarecer a utilização de uma folha de cheque em nome de Isadora. Ele falou para os policiais que ele tinha utilizado aquele cheque com o consentimento da Isadora, pois ele era o namorado dela. Só que o pai da Isadora revelou que o Francisco não era o namorado de sua filha, e como a polícia não tinha mais nenhuma pista, além do golpe do cheque, o Francisco foi liberado. 6 meses depois, em agosto daquele ano, o corpo da Isadora foi encontrado em estado avançado de decomposição no Parque do Estado, que fica na zona sul de São Paulo, perto do zoológico. O seu corpo estava em estado tão avançado de decomposição que fizeram reconhecimento dela por conta da arcada dentária. Anos depois, após ser pego pelos outros assassinatos, o Francisco acabou confessando o assassinato da Isadora. Ele contou que abordou a Isadora com a promessa de oportunidade de emprego em uma agência de modelos. Ele então levou ela para o parque, a violentou e depois matou. Depois disso, ele ateou fogo no corpo dela na tentativa de destruir evidências. Em 4 de julho de 1998, um moço estava no Parque do Estado soltando pipa, e ele se enfiou no meio da mata para pegar a sua pipa que tinha caído lá. Foi quando ele, na verdade, encontrou um corpo. Então, ele imediatamente entrou em contato com a polícia e, quando a polícia chegou lá, acabou encontrando mais um corpo. O primeiro corpo era de uma mulher com cabelos longos e pretos. Ela vestia uma calcinha e estava com as pernas afastadas. Já o segundo corpo também era de uma mulher. Ela estava completamente nua, somente com uma bota no pé. O corpo dessa segunda mulher não estava num estado tão avançado de decomposição, então foi possível ver algumas marcas de mordida no corpo dela, nos ombros, nos seios e entre as pernas. 2 dias depois, a polícia recebeu mais uma ligação, informando que encontraram mais 2 corpos no parque. Chegando lá, eles viram que se tratava de mais 2 mulheres e ambas estavam apenas de calcinha. Elas também tinham cabelos longos e pretos. Foi aí que a polícia começou a ficar extremamente preocupada, porque provavelmente era o mesmo assassino e ele tinha um modus operandi, que eram mulheres de cabelos longos e pretos, e ele tinha esse costume de deixá-las no mesmo lugar e nas mesmas circunstâncias. Ou seja, provavelmente se tratava de um serial killer. A esse ponto, todo mundo já estava sabendo do caso, porque ele teve uma grande repercussão na mídia. E como ninguém sabia qual era o real nome do assassino, ele ficou nomeado como o maníaco do parque. Como eu falei, esse último corpo encontrado, ele não estava num estado tão avançado de decomposição, então foi possível fazer uma análise mais profunda e detalhada. E então descobriram que era o corpo da Selma Ferreira de Queiroz. A Selma tinha apenas 18 anos e era a mais nova de 3 irmãs. Ela pretendia fazer faculdade de Ciências Contábeis ou Computação. No dia 3 de julho, a Selma estava indo fazer um exame demissional. Ela era balconista numa rede de drogaria e, no meio desse caminho, ela desapareceu. Isso foi numa sexta-feira. No sábado, um homem telefonou para Sara, que era a irmã da Selma, e informou que a moça tinha sido sequestrada e pediu um resgate de R$1.000, dizendo que voltaria a ligar no final da tarde. Só que no final das contas, ele não ligou. Mais tarde, o corpo da Selma foi encontrado. Ela estava nua com sinais de espancamento. Foram encontradas marcas de mordida nos seus seios, no interior das suas pernas e nos seus ombros. Ela teria morrido esganada e também encontraram esperma na região anal e vaginal. A última pessoa com que a Selma tinha se comunicado era com seu namorado. Ela tinha avisado que não ia conseguir chegar a tempo do jogo do Brasil contra a Dinamarca, porque estava tendo Copa do Mundo nessa época. E ela avisou também que ela estava a caminho da sua residência. E foi depois disso que ela tinha desaparecido. A polícia começou a procurar mais a fundo para ver se isso já tinha acontecido naquela região, inclusive em pesquisas com outras delegacias de outros distritos. E foi aí que a polícia descobriu que em janeiro e maio daquele ano, os corpos já haviam sido encontrados, ambos no parque e nas mesmas condições das outras vítimas. O nome da vítima de janeiro era Raquel Mota Rodrigues. Ela tinha 23 anos. A Raquel tinha uma grande ambição de conseguir dinheiro para ajudar sua família, que vivia em Gravataí, no Rio Grande do Sul. A Raquel costumava sair com as suas amigas, frequentar bares, mas ela nunca chegou em casa depois da meia-noite. No dia 9 de janeiro, por volta das 8 horas da noite, a Raquel saiu da loja que ela trabalhava.
Ela trabalhava como vendedora e essa loja ficava em Pinheiros, em São Paulo. Ela então pegou o metrô e desembarcou na estação Jabaquara. Quando ela estava quase chegando em casa, ela ligou para sua prima avisando que tinha acabado de conhecer um rapaz. Esse rapaz queria tirar fotos da Raquel para uma propaganda de uma empresa de cosméticos. A prima dela falou que não era uma boa ideia, que era muito arriscado, que ela não conhecia esse homem, que ele era um estranho. Então, de início, a Raquel aceitou, falou, não, tudo bem, então eu não vou. Mas no final, pelo visto, ela foi. Inclusive, no meio da conversa com a prima, ela mencionou que o local das fotos ficava em Diadema. Quando o homem ouviu ela falando, ele falou atrás da voz da Raquel que não ficava em Diadema, não. O que é uma situação meio esquisita, né? Tipo, parece que ele não queria demonstrar onde ele realmente levaria a Raquel. 5 dias depois, o corpo da Raquel foi encontrado. Uma das outras vítimas do maníaco do parque era Elisângela Francisco da Silva. Ela tinha 21 anos e era paranaense. Ela vinha de uma família pobre que morava na cidade de Londrina. Em 1996, a Elisângela se mudou para São Paulo para morar com a sua tia, que se chamava Solange Barbosa. Devido às dificuldades financeiras, a Elisângela abandonou a escola na 7ª série. Ela tinha se mudado na esperança de conseguir um emprego e melhorar de vida. No dia do seu desaparecimento, a Elisângela tinha saído com uma amiga no shopping. Elas passaram a tarde no shopping em Eldorado e quando começou a anoitecer, ela foi embora para a casa dela. Infelizmente, ela nunca chegou na sua residência. Seu corpo foi encontrado no dia 28 de julho no Parque do Estado, juntamente com aqueles outros corpos. O corpo dela era um dos que estava em estado avançado de decomposição e foi bem difícil fazer o reconhecimento dela. Por isso, só foi possível reconhecer ela 3 dias depois. Em depoimento, a tia da Elisângela diz, abre aspas, eu tinha esperança de que não fosse ela, fecha aspas. Outro corpo descoberto no dia 28 de julho foi o da Patrícia Gonçalves Marinho. Ela tinha 24 anos e ela nunca tinha contado um segredo que ela tinha para a família dela. O sonho dela era ser modelo. Ela morava junto com a sua avó, que se chamava Josefa. No dia 17 de abril, ela saiu de casa e nunca mais voltou. O corpo dela só foi identificado por causa das coisas que estavam do lado dele, porque encontraram as roupas e as bijuterias que ela tinha usado no dia do desaparecimento. Por conta desse sonho de ser modelo, provavelmente o Francisco chegou para ela, jogando aquela história que ele jogava para todas as vítimas, de que ele é um fotógrafo, que trabalhava para uma empresa de cosméticos grande. Então, infelizmente, ela também acabou caindo no papo dele. A polícia decidiu investigar os boletins de ocorrência registrados nos últimos meses, para verificar se tinha alguma vítima que tinha sobrevivido, porque com os depoimentos eles veriam que falaria a mesma história do homem que chegou falando e oferecendo oportunidade de emprego, e ver se alguma dessas pessoas sobreviveu, porque era muito difícil que todo mundo tenha caído no papo do Francisco. Foi assim que a polícia encontrou um boletim de ocorrência com a declaração de uma mulher que tinha passado pela mesma situação. Então, eles foram atrás dela para coletar o seu depoimento. Em depoimento, ela falou que um homem abordou ela com um papo de que ela era muito bonita e que ele trabalhava para uma agência de modelos. E então, ela topou tirar as fotos com ele. Antes dela ir, ela disse que viu o homem fazendo uma ligação para a irmã dele, avisando que estava levando uma moça para tirar as fotos. Ela então entrou no ônibus com esse homem e eles desceram em um ponto que ficava perto do zoológico. Então eles começaram a andar em direção a uma mata e o homem falou que eles estavam indo naquele caminho porque o ensaio era uma coisa com temática selvagem. Ela começou a achar estranho porque eles começaram a andar muito por meio da mata. E foi aí que ela falou que ela não queria mais fazer o ensaio e que ela queria voltar. O homem então teria mudado completamente a forma dele e começou a falar que se ela voltasse, ele mataria ela. O homem, então, mandou ela ficar só de calcinha e amarrou ela em uma árvore. Bateu nela e falou para ela aprender a não confiar em estranhos. Ele, então, obrigou ela a fazer sexo oral nele e depois mordeu todo o corpo dela, nos mesmos locais das outras vítimas. Depois desse grande surto dele, ela disse que ele começou a agir de uma forma meio calma e falou que ele já tinha feito isso com outras mulheres e que ele pediria perdão para Deus. Depois disso, ele saiu e foi embora. Ela conseguiu ser resgatada um tempo depois por pessoas que estavam no parque e acabaram encontrando ela. Uma outra vítima teria passado pela situação muito parecida. Ele teria tacado todo aquele charme nela, jogado aquele papo de modelo, levado ela para a mata
E quando ele foi amarrar ela, ela começou a se debater. No meio disso, ela conseguiu se soltar e saiu correndo. Uma outra mulher informou para a polícia que um homem tentou abordá-la com esse mesmo assunto. Ela então havia se recusado a sair com ele e ele começou a perseguir ela. Ela então falou que ia chamar a polícia. O homem então entregou um cartão para ela com o número dele e falou que se ela mudasse de ideia, ela podia entrar em contato. Ela entregou o cartão para a polícia e eles descobriram que o número do cartão era o número de uma empresa de motoboys. Eles foram até essa empresa com um retrato falado do Francisco, né? E perguntaram se alguém ali conhecia ele. O dono da empresa falou que aquele retrato falado parecia muito com um dos funcionários dele, que no caso era o Francisco. O dono da loja falou para os policiais que 2 dias antes o Francisco tinha levado todas suas coisas embora e não teria voltado mais. Ele teria deixado uma carta para o dono da empresa. Nessa carta, ele agradecia pela oportunidade de emprego e falava que, infelizmente, agora ele teria que ir embora. Junto com essa carta, ele tinha deixado um recorte de jornal com a notícia do maníaco do parque. A polícia pegou, então, uma foto real do Francisco, sem ser aquele retrato falado, e levou para as vítimas que sobreviveram para verificar se era a mesma pessoa. E elas confirmaram. No meio das investigações, apareceu mais uma jovem que sobreviveu ao ataque. O caso dela aconteceu em julho de 1997 e ela diz a mesma coisa que as outras mulheres, que foi a mesma abordagem, que ele chegou toda aquela história de novo e teve as mesmas atitudes. O diferencial dele, nesse caso, é que o Francisco teria tentado abusar dela pelo ânus, mas não teve uma ereção. Então ele ficou muito irritado e fez ela fazer sexo oral nele. Assim como as outras vítimas, ela também foi mordida e apanhou. Ela falou que logo depois ele pegou no sono e dormiu. Quando ele acordou, ele começou a chorar, falando que não ia matá-la. Ele levou ela de volta para a civilização e ela nunca mais tinha visto ele. Tinha passado um tempo, do início das buscas, e nesse tempo o ex-patrão do Francisco entrou em contato com a polícia e pediu para eles irem até lá. Quando os policiais chegaram lá, eles deram de cara com um vaso sanitário quebrado e dentro desse vaso a polícia encontrou o documento de uma das vítimas. Após mais alguns dias de busca, encontraram Francisco na cidade de Itaqui, no Rio Grande do Sul. Ele tinha ficado nessa cidade porque ficava perto da fronteira. E o Francisco tinha fugido por um tempo e ficado na Argentina e no Paraguai. Lá em Itaqui, o Francisco falou que o nome dele era Pedro e começou a trabalhar junto com os pescadores em troca de estadia. Ele tinha falado para os pescadores que ele iria atravessar novamente a fronteira de barco para poder se encontrar com uma moça lá na Argentina. Os pescadores eles estavam acompanhando todo o caso na televisão e nos jornais e eles perceberam que o Pedro parecia muito com o Francisco, o maníaco do parque. Quem viu essa imagem do Francisco foi o pescador João Carlos Vilaverde. Ele percebeu que a foto do Francisco estava como procurado da polícia, mas ele não tinha certeza se era realmente ele. Então ele e o amigo dele, que era um outro pescador que se chamava Newton Fogaça da Silva, vasculharam as coisas do Francisco enquanto ele estava distraído tomando banho. E foi lá que eles encontraram a verdadeira identidade do Francisco. Ele era o maníaco do parque. O João Carlos então ligou para a polícia e o Francisco foi preso no dia 4 de agosto de 1998. Ele não reagiu à prisão e contou toda a história para a polícia. Ele admitiu todos os seus crimes para a polícia e falou que a primeira vez que ele agiu foi na semana do Natal de 1997. Ele teria abordado uma menina no metrô e ele falou que levou ela para o parque, a violentou e depois matou. Ou seja, a mesma coisa que ele fez com todas as outras vítimas. Ele ainda declarou uma coisa muito bizarra. Ele falou que depois de matar as vítimas, ele ficava deitado com elas depois que elas estavam mortas. E ele ficava acariciando elas, beijando. E ele falando assim numa naturalidade, como se fosse uma coisa muito normal fazer isso. O Francisco fez um acordo com a polícia. Nesse acordo, ele mostraria onde ele tinha deixado o corpo da Isadora, que era aquela primeira menina que eu tinha falado aqui, a menina lá dos cheques. E ele realmente colaborou, até certo ponto. Ele levou a polícia até o local e a polícia disse que no momento que eles entraram no parque, o Francisco mudou assim completamente a personalidade e começou a ficar extremamente irritado. Mas mesmo agindo dessa forma estranha, ele mostrou exatamente onde estava o corpo. O Francisco foi condenado a uma soma de 268 anos de prisão. Hoje ele diz que se considera uma pessoa normal. Ele acredita que está vivo por causa da sua fé. Por que ele disse isso?
porque o Francisco era prometido de morte na prisão. Em dezembro do ano 2000, aconteceu uma rebelião na cadeia e deram o Francisco como morto, mas depois descobriram que quem morreu era outro presidiário e não ele. Ele ainda diz que tudo que ele fez no passado não teria sido fruto da sua própria vontade, mas sim de uma coisa maligna. Na prisão, o Francisco recebe muitas cartas de admiradoras. Isso, infelizmente, é uma coisa que acontece com praticamente todo serial killer. Ele comete o crime, vai preso e mulheres acabam, não sei porquê, admirando essa pessoa e enviando várias cartas. Eu vou ler alguns trechos das cartas que o Francisco recebeu na prisão. Abre aspas. Eu não sei o que fazer para te distrair, mas eu tenho uma ideia. Primeiro quero dizer que te desejo todas as noites. É muito bom. Te acho gostoso, meu fogoso. Você está juntinho comigo, dentro do meu coração. Depois que chego em casa, queria você de corpo e alma, te amando. Te quero de qualquer jeito. Eu te amo do fundo do meu coração. Não perca a esperança, acredite em Deus, porque algum dia a gente vai se encontrar. Sei de seu comportamento doentio, por isso quero que fique calmo. Fecha aspas. Outra carta dizia o seguinte, abre aspas, Francisco, não deixe a tristeza tomar conta de você e acabar com o brilho do seu olhar. Acredite em Deus, você não está e nunca ficará sozinho. Jesus te ama, sua mãe e seu pai também, e principalmente eu. Fecha aspas. Depois de passar por várias penitenciárias do interior de São Paulo desde 2001, o Francisco está cumprindo pena atualmente na penitenciária Orlando Brando Filinto, no município de Iaras, onde ele está preso desde 22 de maio de 2009. Embora ele tenha sido condenado a mais de 260 anos de prisão, a legislação brasileira da época não permitia que uma pessoa passasse mais do que 30 anos na cadeia, ou seja, o maníaco do parque pode ser solto no ano de 2028.